Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao conteúdo de eletroquímica. Então, como já foi falado anteriormente, o conteúdo foi segmentado em duas partes e agora nós vamos falar um pouco da parte de eletrólise. Então, pela própria terminologia da palavra, eletrólise vem de elétron, eletricidade, então eletro vem de elétron e lise vem de quebra, ruptura. Então, por conceito, a eletrólise se trata de um processo de ruptura pela eletricidade, ou seja, a eletrólise, por conceito, ela é o uso de energia elétrica, ou seja, a necessidade de se fornecer uma fonte externa de energia, de corrente elétrica, para possibilitar a ocorrência de reações redox não espontâneas. Então, a eletrólise, como é um processo que não ocorre espontaneamente, precisa de uma energia externa para forçar a ocorrência desse processo químico, desse processo redox. A eletrólise, como já foi falado anteriormente, é um processo não espontâneo que usa de energia elétrica para que forneça potencial para que esse processo ocorra. Então, a eletrólise ela pode acontecer de três formas diferentes. A primeira forma é a eletrólise ígnea, onde o eletrodo inerte ou o eletrodo ativo vai estar imerso numa solução num sal fundido, ou seja, o sal vai estar em meio líquido, mas sem a presença de água, ou seja, o sal ele vai estar nessa condição quando ele for submetido a altas temperaturas, visto que os sais são constituintes químicos, são substâncias que possuem alto ponto de fusão. O segundo tipo é o tipo de eletrólise com eletrodos ativos. Essa eletrólise é muito utilizada no processo de banho metálico, ou seja, revestimento de joias, revestimento de peças industriais e passivação metálica. E a eletrólise ela também pode se processar ao imergir os eletrodos com a passagem de corrente elétrica por uma solução onde há um eletrólito, mas esse eletrólito vai estar dissolvido em água. Existem dois fatores muito importantes a serem considerados para a eletrólise. O primeiro é que, diferentemente da pilha, que na célula galvânica, oxidação e redução às semi-reações ocorrem em compartimentos em eletrodos diferentes na célula, já na eletroquímica, os dois eletrodos, o polo positivo e o polo negativo, o polo onde ocorre oxidação e redução, eles vão estar juntos, imersos no mesmo sistema reacional, na mesma célula eletrolítica. E outro fator muito importante é que os eletrodos só vai haver um tipo de eletrólito, diferente das pilhas, onde sempre vai haver dois metais distintos em duas soluções salinas. Já na eletrólise vai ter apenas uma solução salina ou um sal fundido, e não vai haver uma outra espécie salina, certo? Então, o primeiro tipo de eletrólise que nós vamos citar é a eletrólise ígnea. Então, a eletrólise ígnea é o processo de eletrólise que vai ocorrer em sais fundidos. E a eletrólise ígnea, ela vai ter os seguintes componentes. Então, a eletrólise também vai ter dois eletrodos diferentes, entretanto, eles vão estar no mesmo meio reacional. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma solução aquosa de um determinado sal, ou no caso da eletrólise ígnea, que é o que nós estamos frisando agora nesse momento, vai haver um sal fundido nesse
eletrodo, vai ser o eletrólito da cuba eletrolítica. Então, uma bateria vai estar ligada a dois eletrodos inertes. Então, esses eletrodos inertes vão ser o grafite ou a platina. E aí, esses componentes é que vão formar a célula eletrolítica, a cuba eletrolítica. Então, assim como na pilha, no ânodo vai ocorrer a oxidação e no cátodo também vai ocorrer a redução. Os princípios são os mesmos, entretanto, o que é que muda? O que muda é que na eletrólise, sendo ela ígnea ou aquosa, a oxidação, que no caso é o processo anódico, vai deixar de receber a denominação de polo negativo para ser o polo positivo. Por quê? Porque espontaneamente essa reação não ocorreria. Ela só vai ocorrer por conta da aplicação de diferença de potencial no eletrodo inerte. Já o polo negativo vai ser o cátodo, que é o compartimento, não, é o eletrodo onde vai ocorrer a redução. Então, o fluxo de elétrons aqui, ele continua saindo do ânodo para o cátodo. Entretanto, ele recebe essa mudança de denominação dos polos por se tratar de processos que não ocorrem espontaneamente. Então, para mostrar a necessidade da força eletromotriz externa para a realização dessa eletrólise. Ainda com relação à eletrólise ígnea, a gente vai mostrar aqui os componentes da eletrólise. Então, como é que a eletrólise vai funcionar? A gente vai ter uma fonte de voltagem, onde vai ser aplicado um potencial em dois eletrodos inertes. Então, o polo positivo da fonte de voltagem da bateria ou da pilha vai atrair as cargas negativas presentes no sal fundido, ou seja, vai atrair no caso de uma eletrólise de cloreto de sódio fundido, ele vai atrair o cloreto e esse cloreto ele vai doar um elétron formando cloro e um elétron doado, certo? Já no cátodo, o que é que o cátodo tende a fazer? Ele, por ser um polo negativo, ele vai tender a atrair os cátions. Então, aqui o que é que vai acontecer? O sódio mais, ele tende a receber um elétron, formando o sódio metálico na forma líquida. Então, aqui, no caso, os polos eles vão servir para atrair espécies químicas que vão estar dissolvidas em solução, ou então os íons que vão estar dispersos na solução de sal fundido. Então, aqui na eletrólise, o papel dos eletrodos é atrair as espécies iônicas para que haja a oxidação ou redução, visto que em condições normais, em condições padrão, esses processos não ocorreriam por não serem espontâneos. Então, aqui, novamente, para elucidar sobre a eletrólise ígnica, eu coloco aqui como, por exemplo, a eletrólise do cloreto de magnésio. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um polo negativo e um polo positivo. O polo negativo, ele vai atrair cátions e o polo positivo vai atrair ânions. Então, aqui nós vamos ter que no eletrodo
no eletrodo positivo, que vai atrair o cloreto, vai ocorrer a oxidação. Então, aqui a semi-reação para a oxidação vai ser o cloreto recebendo um elétron, gerando cloro, no caso aqui vai formar cloro 2, vai formar cloro gasoso, então aqui no caso são 2 cloretos com 2 elétrons. E aqui o magnésio vai ser atraído pelo eletrodo negativo, onde vai sofrer o processo de redução. Então, a redução vai ser dada por Mg2+, mais 2 elétrons, formando magnésio metálico. Então, aqui no caso, para obter a equação global, a gente vai só somar essas duas semi-reações. Então, a gente vai ter que as semi-reações ser 2 cloretos mais magnésio 2+, formando Cl2 mais magnésio sólido. Então, essa aqui, no caso, seria a equação global para o processo. Já em meio aquoso, o que é que acontece? Já em meio aquoso, o que é que acontece? A gente vai ter, no meio dispersante dos eletrodos, a gente tanto vai ter os íons provenientes do sal, como vamos ter também os íons da água. Então, o que é que vai acontecer aqui nesses eletrodos? O eletrodo negativo vai tender a atrair os cátions e o eletrodo positivo, que é onde vai sofrer a oxidação, ele vai tender a atrair os ânions. Então, como é que a gente sabe qual é a espécie que vai efetivamente se oxidar ou reduzir no processo eletrolítico nessas condições? A gente vai prever qual é a reação mais possível de ocorrer através da prioridade de descarga. O que é essa prioridade de descarga? É uma relação do potencial de redução. Então, o potencial de redução ele vai influenciar também na eletrólise. Então, a analogia é o inverso do que o que ocorre nas pilhas. Então, lá nas pilhas, quanto maior o potencial de redução, mais propícia essa reação está para acontecer uma redução, logicamente, porque esse potencial vai favorecer a redução através de um mecanismo de reação espontânea. Já aqui na eletrólise, são reações, entre aspas, forçadas a ocorrer por conta da fonte externa de energia elétrica. Então, a gente compara com relação aos potenciais, e aí esses potenciais vão nos propiciar essa prioridade de descarga. Então, vão ter espécies que vão ter uma maior prioridade, uma maior capacidade de se ligar ao eletrodo e formar a outra substância oxidada ou reduzida. Então, aqui nós, por exemplo, nós temos uma reação, uma célula eletrolítica, uma cuba, onde a gente vai ter a eletrólise do sal, cloreto de sódio. Então, o que é que acontece? Então, aqui nessa reação, nessa solução, nós vamos ter sódio, H+, OH- e cloreto. Então, quais são as possíveis reações no ânodo?
no ânodo é polo positivo, é a espécie que vai se oxidar. Então, as possíveis reações do ânodo é a reação da hidroxila e a reação do cloreto. Já no cátodo, então essa hidroxila, no caso, ela vai se oxidar, gerando água, e o cloreto vai ceder elétron formando cloro gasoso. Aqui no cátodo, no polo positivo, vão ser as espécies que sofrem redução. Então, quem pode se reduzir aqui é o H+, e o Na+. Então, aqui, no caso, como é que a gente ia saber quem reagiu realmente em cada eletrodo? Pela prioridade de descarga. Como aqui não foi fornecido, a gente não tem exatamente como dizer quem foi que reagiu em cada eletrodo. Então, aqui, da mesma forma que nas pilhas, a gente também calcula um potencial padrão da célula com base nos potenciais redox das espécies que reagem no cátodo e no ânodo. Então, né, levando em consideração que isso aqui vão ser só as espécies com prioridade de descarga. Então, de cada eletrodo, só uma das espécies vai se oxidar ou reduzir e que vai ser levado em consideração para o cálculo do potencial padrão para a célula. Lembrando que aqui, nesse processo, não há formação de potencial. Aqui, no caso, a energia mínima, no caso, esse potencial da célula, é a energia necessária, é o potencial necessário para que ocorra a reação. Então, lembrando que aqui o potencial da célula sempre vai ser negativo, visto que se trata de um processo não espontâneo. Então, a energia ela precisa ser fornecida, certo? Então, aqui eu mostro a questão da prioridade de descarga. Então, tomando por base para a descarga, a gente tem a descarga de cátions. Alguns cátions vão ter uma prioridade menor com relação ao H+ ou H3O+, como por exemplo alumínio, magnésio. Então, com relação a isso, a gente fornece os dados, fornece a tabela para que vocês possam comparar com relação à prioridade de descarga, certo? Então, com relação aos ânions, então ânion como cloreto, brometo e iodeto vão sempre ter uma prioridade maior de descarga quando comparados à hidroxila. Então, essa tabela ela nos fornece dados para que a gente possa dizer quem vai realmente se oxidar e quem vai realmente se reduzir na nossa célula eletrolítica. Com relação à eletrólise, assim como nas pilhas, que nós estudamos alguns aspectos quantitativos, a gente também pode relacionar esses aspectos quantitativos na eletrólise. Então, inicialmente, a gente pode fazer o cálculo dos componentes da eletrólise com base nos elétrons envolvidos. Então, isso é relacionado pela lei de Faraday. Então, a gente vai ter que menos NFE. Então, onde esse N é o número de elétrons, F é a constante de Faraday, que é equivalente a 96.485 coulomb por mol. Então, nos nossos exemplos, eu tenho convencionado para 96.500 coulomb por mol. E
a gente relaciona para obter informações com relação a essa célula através da constante de Faraday, a lei de Faraday da eletrólise. E a constante elétrica ela é calculada pela razão, pela proporção, né, entre a carga elétrica do sistema, que é dada em Coulomb, então o Coulomb vai ser igual a 1 ampere por segundo, e a variação de tempo. Aí essa variação de tempo, ela pode ser dada em diferentes unidades, e aí vai depender a variação de tempo vai depender da dos valores fornecidos na questão. Entretanto, para concordar com a unidade da carga elétrica, a gente tem que usar a unidade de tempo sempre em segundos, certo? Então, aqui a gente vai ter que I, que é a corrente elétrica, vai ser igual a Q sobre delta T, ou então a gente também usa muito a relação onde a carga vai ser igual a o produto entre a corrente e a variação de. Ainda com relação aos aspectos quantitativos da eletrólise, a gente pode, através dessas quantidades de elétrons que a gente vai descobrindo que é necessário para gerar, que é necessário para a ocorrência da reação, a gente pode utilizar essas quantidades de elétrons em função de achar alguns outros aspectos quantitativos da eletrólise, achar algum outro fator, como uma massa de, de metal produzida, como uma quantidade de gás formada num eletrodo. Então, a gente vai ter que massas de diferentes substâncias liberadas ou depositadas por uma mesma quantidade de eletricidade. Então, aqui essa quantidade de eletricidade em Coulomb vai estar diretamente relacionada com a quantidade de elétrons, são proporcionais à sua massa molar equivalente. Então, aqui, a quantidade de elétrons ela vai estar diretamente relacionada com a estequiometria e vai interferir nos demais aspectos quantitativos, muito embora, lembrando que a estequiometria não vai interferir no potencial padrão de redução para o potencial padrão de redução para o cálculo dos potenciais, né? O cálculo da diferença de potencial. Então, aqui é muito importante que a gente tenha uma noção razoável de como fazer o balanço de carga e o balanço de massa. Então, aqui a gente pode trabalhar diferentes conversões. A gente pode fazer a conversão de corrente elétrica, que é amperes por tempo, converter em carga elétrica. A partir dessa carga elétrica, a gente consegue obter a quantidade de matéria de elétrons, ou seja, a quantidade de elétrons, e através da estequiometria, sabendo também o estado de oxidação desses elementos, a gente consegue calcular a matéria, a quantidade de substância que foi oxidada ou reduzida, e essa quantidade a gente encontra em mols, e de acordo com a massa molar, a gente consegue obter esse valor em gramas, ok? Então, aqui nós temos um exemplo. Uma lâmpada necessita de uma corrente de 2 amperes. Calcule a carga consumida por essa lâmpada em 30 segundos. Então, a gente vai, inicialmente, a gente vai utilizar a relação onde a corrente elétrica é igual à carga dividido pela variação de tempo. Dessa forma, ele quer saber o quê? A carga. Então, a gente vai isolar a variável carga. Então, a carga vai ser igual a corrente vezes a variação de tempo. Então, a carga vai ser igual a 2 amperes vezes 30 segundos. Lembrando que 1 coulomb é igual a 1 ampere vezes segundo, então a gente vai ter que Q vai ser igual
A2 é só uma correção aqui, pessoal. Então, aqui, nosso Q vai ser igual a 2 amperes vezes 30 segundos, que vai ser igual 30 segundos, que vai ser igual a 60 ampere vezes segundo, que é a mesma coisa que 60 coulombs. Então, essa questão é relativamente simples. Vai ser sempre dessa forma que nós vamos cobrar a eletrólise, de uma maneira bem mais simples que exemplo 3. Que massa de alumínio metálico é depositada por uma corrente de 40 amperes, aplicada por 30 minutos? Então, aqui ele fornece também o estado o estado de oxidação do alumínio para a gente fazer a correspondência estequiométrica. Então, a primeira ideia vai ser a gente trabalhar essa informação de corrente e tempo para a gente descobrir a carga. Então, a gente vai ter que I vai ser igual a Q dividido por ΔT. Então, a nossa carga vai ser igual a I vezes ΔT. Lembrando que o I, a unidade em ampere, é 1 coulomb por segundo, então a gente tem que converter esse tempo de minutos para segundo. Então, aqui a gente tem que a nossa carga vai ser 40 ampere vezes 1.800 segundos. Lembrando que 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb. 1 coulomb segundo. Então, a gente vai ter que a nossa corrente a nossa carga vai ser 40 vezes 1.800, vai nos dar um valor de 72.000 coulomb. Então, aqui a nossa segunda ideia, a gente vai fazer uma relaçãozinha com base na lei de Faraday. Pela lei de Faraday, a gente tem que 1 mol de elétrons vai nos fornecer uma carga elétrica de 96.500 coulombs. Então, agora eu quero saber quantos mols de elétrons a gente vai ter numa carga de 72.000 coulombs. Então, dessa forma, a nossa carga aqui vai ser de 0,746 mol de elétrons para essa carga que foi fornecida. A terceira ideia é usar a estequiometria. Então, vamos aqui usar a nossa estequiometriazinha básica, né? Então, aqui ele forneceu que o estado catiônico do alumínio foi mais 3. Então, a nossa reação, nós vamos ter alumínio 3+, recebendo quantos elétrons? 3 elétrons para formar alumínio sólido. Então, qual é a massa molar do alumínio? Constando lá na tabela periódica, a gente vai ter uma massa molar de aproximadamente 27 gramas por mol. Vou botar aqui esse G, certo? Então, aqui no caso, a gente vai ter que 3 mol de elétrons vai nos fornecer uma massa de 27 gramas de alumínio. Então, quantos gramas de alumínio vão ser fornecidos por 0,746 mol de elétrons? Então, operacionalizando aqui, a gente vai ter que vai fornecer uma massa de 6,71
gramas de alumínio. Então, esse aqui foi o nosso segundo exemplo com relação a esse aspecto quantitativo da eletrólise. A nossa terceira questão, então aqui a nossa terceira questão versa o seguinte enunciado. Um fluxo de 0,2 mol de elétrons passa por 3 células eletrolíticas. A primeira contém prata no estado mais 1, a segunda zinco no estado mais 2 e a terceira ferro no estado mais 3. Supondo que em cada eletrodo a única redução possível é a formação dos metais sólidos, quantos gramas de cada metal será produzido em cada eletrodo individual? Então, aqui, primeiramente, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer a estequiometria para cada um dos metais. Então, o primeiro metal a gente vai ter Ag+, mais um elétron formando prata sólida. Essa é a nossa primeira redução. A nossa segunda redução vai ser zinco 2+, mais 2 elétrons formando zinco metálico. E a nossa terceira redução vai ser ferro no estado 3+, mais 3 elétrons, gerando ferro sólido. Então, aqui é a nossa primeira ideia. A segunda ideia, a gente vai usar o quê? A lei de Faraday. E o que é a lei de Faraday? A lei de Faraday é a carga para a quantidade de elétrons, né? Então, aqui a gente vai relacionar apenas com a estequiometria, né? Então, a gente tem aqui, a gente vai relacionar com a estequiometria da nossa reação. Então, a gente tem que, aqui no caso, a gente tem a correspondência, que 1 mol de elétrons vai formar exatamente 1 mol de prata metálica. Então, aqui, 1 mol de elétrons vai formar 1 mol de prata metálica, que pela massa molar, 1 mol de prata metálica vai ter 107,9 gramas por mol. Então, 1 mol de elétrons vai fazer o depósito de 107,9 gramas de prata metálica. Quanto vai ser depositado para um fluxo de 0,2 mol de elétrons? Então, a gente vai operacionalizar aqui e vai obter que X vai ser uma massa de 21,58 gramas de prata depositada. Aqui a gente vai fazer a relação para os próximos metais estudados, né? Então, aqui a gente vai ter que sempre analisar a estequiometria. Então, aqui a estequiometria está de 2 mol de elétrons para 1 mol de zinco. Lembrando que 1 mol de zinco vai ter a massa molar de 65,4. Então, 2 mol de elétrons vai me fornecer o depósito de 1 mol de zinco, que tem uma massa de 65, gramas de zinco. Então, quanto vai ser depositado numa corrente, numa carga de 0,2 mol de elétrons? Vai ser dado por uma letra Y. Y vai ser igual a 6,5 gramas de zinco. O nosso terceiro metal, que vai ser reduzido nesse sistema, vai ser o ferro. Então, a gente tem a relação de 3 para 1. Então, 3 mol de elétrons vai me depositar 1 mol de ferro. Lembrando que 1 mol de ferro possui a massa de 50... Corrigindo aqui, né? Vou corrigir aqui. Vai nos proporcionar uma massa de 55,8 gramas de ferro. Então, aqui a gente tem que 3 mol de
elétrons, perdão. Então, 3 mols de elétrons vai nos proporcionar 55,8 gramas de ferro. Então, quanto a gente vai conseguir depositar com 0,2 mol de elétrons, dado por uma letra K? Então, K vai ser igual a 3,72 gramas de ferro. Então, pessoal, com relação à eletroquímica, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Então, com relação à eletroquímica, nós encerramos o nosso conteúdo. Eu espero que as aulas tenham contribuído para a formação de vocês. Agradeço a atenção e permaneço disponível para quaisquer esclarecimentos, tá bom? Bons estudos!